Fala pessoal, está começando mais um podcast aqui na Beats e hoje tem uma pessoa aqui que eu achei que só quando eu fosse aposentar que eu ia chamar ela para me entrevistar, porque a agenda dessa mulher, pode perguntar ao Kaique depois, é mais de um ano que eu tô tentando trazer ela aqui e hoje ela conseguiu finalmente vir aqui no estúdio da Beats, a doutora Isadora Camargo. Tudo bem, doutora? Prazer, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigado. Por que o Beto falou assim, mas por que aposentado? Porque ela é advogada previdenciária. Previdenciária, a gente pode falar que é advogada que ajuda as pessoas a aposentar, seria isso? Ou tô errado? Correto. Ó, gente, tá vendo? Eu estudei. É uma das funções da advogada previdenciária. Ela trabalha com ações voltadas para aposentadoria, auxílio-doença, pensão, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Então, todos os benefícios ali que envolvem o INSS, a gente trabalha com eles. Bacana. Daqui a pouco nós vamos saber mais da vida da doutora Isadora, que essa mulher é chique, viu, gente? Essa mulher é chique. Doutora, vamos começar a falar sobre aposentadoria. Hoje em dia, as pessoas estão falando, é impossível aposentar, é isso? Não, não é possível, não. Houve a reforma da Previdência em 2019 que prolongou, por exemplo, a idade da mulher para aposentar. Antes a mulher aposentava com 60 anos, agora a aposentadoria por idade da mulher é com 62 anos. Então, assim, houve algumas mudanças, mas nada que impeça as pessoas de adquirir, né, a tão sonhada aposentadoria depois de uma vida inteira de trabalho. As pessoas sempre têm essa pergunta. Olha, eu nunca tive carteira assinada. Como é que eu faço para me aposentar? Tem como? Aí depende a situação. Em algumas situações é possível. Por exemplo, o trabalhador rural que vive do seu plantio e da sua colheita, ele consegue aposentar sem ter pagado o INSS, mas ele precisa comprovar que ele trabalhou no mínimo 15 anos na roça. E aquela pessoa que é baixa renda, que já tem 65 anos de idade ou que tem alguma deficiência, que nunca pagou o INSS, ela também consegue, na verdade, o benefício chamado LOAS, né, que é o BPC LOAS. Não é uma aposentadoria, mas pelo menos é um salário mínimo ali todo mês que a pessoa vai ter para poder cuidar da sua saúde ou se tratar na velhice, né, porque a pessoa acima de 65 anos e que seja baixa renda, ela consegue o LOAS. Doutora Isadora, exemplo, eu sempre tive minha carteira assinada, mas ainda falta um tempo para me aposentar. E aí eu não estou mais trabalhando de carteira assinada. O que eu devo fazer? Aí, no caso, é interessante que comece a pagar como autônomo o INSS. Você pode estar pagando o carnezinho, o famoso carnezinho laranja do INSS, preencher ali e estar pagando todo mês. Ou então, para aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada, mas mesmo que não seja de carteira assinada, ela também pode estar abrindo o MEI, que é o CNPJ, né, para a pessoa que exerce a função ali, que só tem ela mesmo, que exerce sozinha a função, ou no máximo com um empregado. Pode estar fazendo o MEI, e tem a pessoa que faz o MEI, ela paga mais barato o INSS, ela paga numa média de R$70 o INSS. E sobre questão de valores, exemplo, eu trabalhava de carteira assinada, eu ganhava R$10 mil, mas hoje eu não tenho mais carteira assinada. O que eu tenho que fazer para continuar com aquela renda alta, para quando eu aposentar, não sei se pode me ajudar ou não, como é que eu faço? Sim, o ideal para não cair a média, por exemplo, se a pessoa sempre trabalhou contribuindo com 10 mil por mês, por exemplo, o ideal é que se pare de trabalhar de carteira assinada, continue pagando sobre o teto da Previdência. Agora, em 2024, o teto está 7 mil e os quebrados, não lembro os quebrados de cabeça, mas está 7 mil e pouco. Então, para não cair a média na hora da aposentadoria, não ter uma redução muito brusca, o ideal é que faça o pagamento com base no teto, já que ele recebia 10 mil, que faça com base no teto do INSS, hoje em dia que está 7 mil e pouco. Então, porque é o seguinte, na hora de calcular a aposentadoria, é feito uma média de todo o período contributivo de 94 em diante, de 1994 em diante. Então, se por acaso, durante 10 anos, aquele homem trabalhou lá pagando 10 mil por mês, para fechar a aposentadoria por idade, tem que pagar mais 5 anos. Então, se nesses 5 anos ele contribuir, por exemplo, com base em um salário mínimo, a média dele vai cair muito, porque
né, na hora de somar os 10 anos com os mais 5 de salário mínimo, vai cair muito a média. Então, o ideal é que ele mantenha essa média alta, contribuindo no teto da Previdência. Bacana demais. Vamos falar também agora sobre as pessoas com deficiência, que muitas vezes não conseguem aposentar, tem lutado por isso, e eu sei que muitas pessoas te procuram, que a senhora já tem, senhora é modo de falar que é questão de respeito, né? Que a doutora já tem uma vasta experiência. Eu queria que você deixasse para as pessoas entender o que fazer quando não consegue se aposentar, quando tem alguma deficiência. A pessoa que tem uma deficiência, ela tem o direito de se aposentar mais cedo. Então, tanto o homem quanto a mulher, seja aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, ela aposenta antes. Mas para isso é necessário fazer uma avaliação do grau de deficiência. Então, de acordo com o grau, se é leve, médio ou grave, vai ser uma redução de tempo diferente na aposentadoria. Então, geralmente, a aposentadoria do deficiente, ele tem que passar por uma perícia no INSS para avaliar o grau de deficiência. O que acontece muitas vezes é que o INSS às vezes entende que aquela pessoa não é deficiente ou então dá um grau abaixo do que deveria. Por exemplo, às vezes é uma deficiência grave, o INSS coloca lá como médio ou como leve. Então, nesses casos, o ideal é a gente estar entrando com um processo na justiça para aí sim ela ser avaliada pelo perito do juiz e não um perito do INSS, para ter uma avaliação mais justa. Um exemplo, eu trabalho e aí eu perdi meu dedo. Eu consigo me aposentar? Vai ter como deficiente, sim, só vai ter uma redução. Creio que se for um dedo que não cause tanto prejuízo no exercício da sua profissão, talvez seja encarado como leve. Mas é uma deficiência, porque você perdeu uma parte do corpo. Não corta o dedo não, viu, gente? Não pode. Pode virar presidente daí, né? Doutora, a gente sabe que aposentar hoje não é algo tão fácil, como as pessoas acham, eu não tô aguentando mais, eu vou aposentar. Não é bem assim que acontece, né? Deve acontecer alguns casos que chega lá no seu consultório de pessoas que, eu não tô aguentando mais andar, eu quero me aposentar. Não é bem assim que acontece, né? Acontece de tudo. Muitas histórias, são 11 anos de profissão, então a gente tem muita história para contar. E é difícil aposentar? Como é que é? Eu queria que as pessoas entendessem como é que é aposentar. É por idade, por tempo, por estar incapaz de trabalhar? Como é que funciona mais ou menos pra gente entender? Cada uma que você falou, né? Cada um é um tipo de aposentadoria diferente. Então, a gente tem hoje em dia a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e também por invalidez, né? Que hoje em dia está sendo chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, cada uma tem suas regras diferentes. Então, a gente sempre, quando o cliente chega lá no escritório, a gente faz uma avaliação para ver em qual tipo de aposentadoria que aquele cliente se encaixa. E se no momento não estiver se encaixando nas regras, a gente faz um planejamento para que ele possa estar se aposentando da melhor forma possível, o mais breve possível também. Doutor, eu até esqueci de perguntar no início, que foi, peço perdão, a senhora tem quanto tempo de profissão? Eu já tenho 11 anos. 11 anos de profissão. 11 anos, graças a Deus. Por que essa área? Eu me apaixonei pelo direito previdenciário porque é uma oportunidade que eu tenho de estar exercendo a minha profissão, de ter ali o meu ganha-pão, exercer a minha profissão e ao mesmo tempo eu estar ajudando as pessoas que precisam, porque é tão bom assim quando eu vejo a pessoa chega no meu escritório com dificuldade, às vezes chega chorando, passando mal, e aí a gente vai, luta lá no INSS, consegue o benefício para a pessoa e a pessoa volta, aí ela já conseguiu ir no médico para poder, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para pagar o médico. Pelo SUS fica toda vez lá, muitos clientes meus chegam e falam assim, eu tô aguardando a cirurgia pelo SUS, eu tô aguardando a consulta pelo SUS que não sai. Então a gente consegue o benefício para ele vai lá no médico particular, consulta, toma os remédios que tem que tomar, consegue
Por exemplo, o aposentado ali, às vezes, eu tenho cliente que às vezes não tinha nem celular quando chegou no escritório, e aí depois do benefício, né, aposenta, alguma coisa assim, aí consegue, até já chega com o celular, então assim, é uma transformação, meu cliente antes, né, do benefício e depois do benefício, é uma transformação, eu fico muito feliz, assim, de poder ter a oportunidade de exercer uma profissão que eu tô ajudando as pessoas, que eu tô levando alimento para casa daquelas pessoas, que eu tô dando a oportunidade da pessoa buscar um tratamento de saúde, que eu tô dando a oportunidade da pessoa descansar depois de muitos anos de trabalho, às vezes ela tenta sozinha aposentar no INSS, não consegue, e aí a gente vai lá, faz o que tem que ser feito, a pessoa aposenta, então assim, é muito gratificante, me deixa muito feliz. Então eu sou assim, apaixonada pela minha profissão, graças a Deus, né, porque eu sei que tem gente assim, que às vezes escolheu uma profissão que não é feliz, então eu demorei muito tempo assim para decidir realmente é isso que eu quero fazer, porque eu tinha essa preocupação de fazer uma coisa que me deixasse feliz, que me deixasse alegre, que me sentisse motivada de levantar todo dia para poder trabalhar. Então, graças a Deus, ele me ajudou. Eu acho que eu vejo a minha profissão como um propósito. Muitas pessoas falam assim que Deus, né, tem um propósito na vida da gente, e eu vejo a minha profissão como o meu propósito de vida. Bacana demais. E as pessoas estão assim, mas a doutora tem um sotaque diferente e tal, porque você não é de Valadares, você é? Eu sou gaúcha, eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E por que saiu do Rio Grande do Sul e veio pra Valadares? Tem uma história ou como é que foi? Tem uma história. Então, o que acontece? A minha mãe é daqui de Minas, ela nasceu em Tabacuri, mas veio para Valadares na época da escola, né, para poder estudar. E como todo bom valadarense, ela foi para os Estados Unidos, né? Bacana. E lá nos Estados Unidos ela conheceu meu pai. O meu pai, ele é paulista, e foi lá para os Estados Unidos, né, também em busca de uma oportunidade de emprego. E lá eles se conheceram, né, começaram a namorar e tudo. E aí o meu pai foi convidado para vir para o Rio Grande do Sul para ser gerente da empresa, da filial da empresa. A empresa que ele trabalhava nos Estados Unidos tinha uma filial aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E aí eles se mudaram e eu acabei nascendo lá no Rio Grande do Sul, né? Então essa é a minha história. Apesar de eu ser gaúcha, eu não tenho pais gaúchos, né? Eu tenho uma mãe mineira e um pai paulista. E sente saudade? Vai muito lá ou não? Eu vou porque o meu pai, ele ainda mora lá. Então, pelo menos uma vez no ano, eu vou lá para poder visitá-lo. Então, eu ainda vou com frequência para o Rio Grande do Sul. Bacana, mas daqui a pouco não sabe a vida pessoal dela, viu, gente? Aguarde que ela vai contar tudo, vai contar tudo. Vamos falar um pouquinho sobre pessoas que estão incapazes de trabalhar. Sim. Eu não aguento porque a minha coluna tá doendo, travei minha coluna, não consigo mais. E aí que entra a doutora. Correto. E qual que é esse papel fundamental que a senhora tem que fazer para ajudar as pessoas a aposentar ou até mesmo não aposentar? Mas porque assim, vamos entender, a pessoa quando está assim, ela já consegue aposentar ou não? Ela consegue ter um benefício, porque é uma diferença entre ter o benefício e aposentar. Não é bem assim, porque as pessoas, tá, então eu tô aposentado. Não, você tem um tempo de benefício e depois consegue aposentar. Eu tô fazendo 3 perguntas ao mesmo tempo. Como é que funciona então? Eu consigo aposentar e ter o tempo. Como é que funciona direitinho o estudo? Primeiro você tocou no assunto da questão da pessoa chegar com algum problema de saúde, né? É uma questão... dependendo, por exemplo, da origem do problema de saúde, por exemplo, se foi um acidente, a gente já entra com pedido no INSS do auxílio acidente, do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. A gente já pede as 3 coisas. O que ele vai conseguir vai depender da avaliação do perito do INSS. Se de tudo ali também o perito do INSS negar o benefício, nós vamos para a justiça para poder solicitar o benefício na justiça, caso o INSS negue. Se não for um caso de acidente, nós vamos pedir o auxílio doença e vamos pedir a aposentadoria por invalidez. Aí o que vai sair vai depender também da avaliação do perito. Pode ser que ele ganhe, se a incapacidade dele for uma incapacidade temporária, que é possível se recuperar ali daí um tempo, então provavelmente ele vai conseguir o auxílio doença. Se a incapacidade dele for permanente e para o exercício da profissão dele, para qualquer exercício de qualquer outra profissão, aí ele aposenta por invalidez. Para me entender,
e as pessoas também, que a gente é meio leigo Sim. no assunto, quando que eu posso falar assim, não, eu acho que eu posso tentar minha aposentadoria antes de seu tempo? Só porque eu machuquei? Só porque eu tive alguma coisa? Quando que eu devo procurar a senhora pra me ajudar nessa questão? Assim que tiver um problema de saúde, tem que procurar já para conseguir o benefício. Mas tem tipo, se eu tiver algo muito grave, como é que é? Porque a pessoa, eu tô com enxaqueca, eu vou lá procurar a aposentadoria. Não é bem assim que acontece, né? Não. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é uma doença que te impeça de trabalhar. Então, por exemplo, se você tá com uma enxaqueca ali, que tomou um remédio, passou, resolveu, aí não é caso de auxílio-doença. Por quê? O auxílio-doença, ele vai ser para uma situação que tenha uma incapacidade maior do que 15 dias. Então, por exemplo, se você foi no médico, tá com uma gripe, e aí o médico deu 5 dias de atestado, não vai entrar no INSS. O INSS é a partir de 15 dias em diante. Então, sempre no 16º dia. Então, se for um atestado médico, por exemplo, de 30 dias, aí você já pode marcar sua perícia lá no INSS. E quanto antes, melhor. Marcar, porque você vai, se demorar muito para marcar, você não recebe desde a data que ficou doente, você vai receber da data que marcou. Então, por exemplo, se passar mais de 30 dias, você não recebe, por exemplo, você sofreu um acidente e aí marcou a perícia, 3 meses depois do acidente, você não vai receber da data do acidente, você vai receber da data que marcou a perícia. Então, o ideal é que a pessoa procure o quanto antes já fazer a dar entrada no processo do INSS em caso de doença. Mas você falou algo importante aí. Exemplo, o acidente hoje, só que daqui 3 meses só que foi marcado. Esse 3 meses, então, a pessoa não recebe nada? Não, assim, não recebe se ela não marcou a perícia, não. Se ela não entrou com processo. Agora, se ela entrou com processo e o INSS que marcou a perícia sua para daqui 3 meses, aí tudo bem, você recebe desde o acidente. Agora, se você não entrou com processo no INSS, você vai receber a partir da data que der entrada. Tá, gente, preguiçoso não aposenta não, viu? Não adianta. É aquilo que me ensinaram. Eu tô cansado hoje. O professor me ensinou isso na faculdade, que o direito não socorre os que dormem, né? Então... E uma pergunta que às vezes as pessoas têm dúvida também, 30 dias no mês, e aí eu peguei 5 dias de testado, daqui 2 dias eu passei mal, peguei mais 5 dias, daqui 2 dias peguei, deu 15 dias no mês, mais 5, teve um intervalo de 2, 5. Isso conta ou não tem nada a ver? É feita uma somatória, porém, se não passar dos 15 dias, se essa somatória der 15 exato, o INSS não paga. O INSS vai pagar do 16º dia em diante. Bacana. Vamos falar sobre pessoas que recebem benefício. E do nada o meu benefício foi cortado. Senhor. E eu vou à loucura, que eu sei que acontece muito de chegar no seu escritório. O que fazer? Claro que é te procurar, com certeza. Mas o que eu devo fazer? Do nada foi cortado esse benefício, sem explicação. E aí? Então, isso pode acontecer muito agora, que a partir do dia 1º de agosto, o INSS começou a Operação Pente Fino. Então, isso pode estar acontecendo com muitas pessoas que estão assistindo aqui a gente agora. Eita. Então, é bom ficar atento mesmo. Se cortar o benefício, o ideal é que imediatamente procure um profissional especializado na área da Previdência para poder estar vendo ali qual foi o motivo que foi cortado e poder entrar com processo para estar resolvendo isso e ser reativado o benefício. Uma pergunta. Mais uma pergunta, na verdade. Sim, né? pode fazer várias. Estamos aqui para isso. A pessoa vai se aposentar. E essa pessoa é a remo de família. Uhum. E essa pessoa, exemplo, ganhava 7 mil reais. E aí, não vou falar aposentar. A pessoa se acidentou. Uhum. E aí, esse benefício que a pessoa vai receber nem sempre é o valor que ela tinha para sustentar a casa. O que fazer? Tem algo a fazer para mudar ou não tem o que fazer? Se o benefício ele foi calculado pelo INSS de uma forma desfavorável, a gente tem que entrar com processo de revisão para estar revendo os cálculos do INSS. Mas assim, quando a pessoa chega no meu escritório falando que está recebendo um valor abaixo, a gente precisa fazer os cálculos, que a gente tem um programa de cálculos, e ver se realmente aquele valor está de acordo ou não com a legislação.
porque realmente a legislação, né, principalmente depois da reforma da Previdência, houve uma queda no valor dos benefícios, porque o cálculo dos benefícios mudaram. Então, infelizmente, algumas pessoas realmente recebem, às vezes, um valor um pouco menor do que estava contribuindo ali no momento do acidente. Porque faz uma média, tem o fator previdenciário, então tem outras questões aqui, se eu for explicar, né, o pessoal vai morrer de tédio aqui. Mas aí a gente faz o cálculo, vê se realmente está abaixo, e se tiver abaixo, nós entramos com o processo de revisão, para estar sendo feito o cálculo da forma correta. Fui no seu escritório, consegui o benefício. A sua equipe, a senhora entrou e conseguiu o benefício. Sim. No outro dia tá na conta? É uma pergunta que as pessoas devem fazer. Verdade. O INSS ainda ele demora um tempinho para poder implantar o benefício. Então, geralmente, ali uns 15, 20 dias pro benefício tá caindo na conta. Entendi. O que pode influenciar para a pessoa perder o benefício? Exemplo, eu estou com dor na minha coluna, não consigo trabalhar. Uhum. E aí, do nada, eu já começo a trabalhar em outro lugar. Ah, sim. Quem está recebendo benefício por incapacidade, ele não pode trabalhar. Justamente porque o benefício por incapacidade é para que você tire um tempo de repouso para estar cuidando da sua saúde. Então, se está recebendo um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-acidente, previdenciário, e começa a trabalhar, realmente, aí pode ser cortado o benefício. Isso. Aí não tem o que se fazer. Porque... Mas isso é cortado quando eu trabalho de carteira assinada, ou também se eu for descoberto que tu trabalha sem carteira assinada? Geralmente, quem de carteira assinada, o INSS, assim que o patrão fizer o registro, o INSS vai ter ciência daquele registro e vai estar fazendo o corte do pagamento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Se for um trabalho assim, por conta própria, como autônomo, e a pessoa não fizer o pagamento do carnezinho do INSS, aí realmente é mais difícil do INSS descobrir. Mas não faça isso, gente. Não é correto porque, por exemplo, é passível de denúncia. Né? Nós já tivemos casos lá no escritório que a pessoa recebia um benefício em razão de uma doença e aí teve uma denúncia de que ele estava trabalhando. E realmente a pessoa estava trabalhando. Então, nesse caso, não tem o que se fazer. E quando se descobre isso, o INSS manda a pessoa devolver o que ela recebeu. Então, você ainda vai sair com uma dívida lá do INSS. Porque se você não devolve o valor para o INSS manda para a Receita fazer a cobrança. Então, você tem uma dívida ativa lá na Receita Federal e pode ter problemas com seu CPF. Então, o ideal é que realmente tire aquele tempo do benefício para ficar de repouso. E se tiver recuperado a saúde e voltar a trabalhar, é só pedir a baixa do benefício. Entendi. Eu sei que se dependesse da senhora, da sua equipe, todo mundo... conseguiria aposentar todo mundo que chega lá. Mas, amém, glória a Deus. Mas eu sei que nem sempre isso acontece. Verdade. Quando é que a pessoa foi negada, você vê que realmente a pessoa está precisando, foi negado, e a pessoa fala, não tenho mais o que fazer, já fui negado 2, 3 vezes. E aí? Eu continuo tentando ou eu paro? No caso, você se refere a um benefício em caso de doença? Isso. Aí, nesse caso, a gente vai para a justiça. Porque lá na justiça... Aí o pau quebra. Porque, assim, muitas vezes, na hora que a pessoa vai fazer a perícia no INSS, não necessariamente você vai pegar um médico que seja da especialidade da sua doença. Apesar de todos terem em tese a formação em perícia, o médico, muitas vezes, não tem como saber tudo de todas as doenças, né? Ninguém humanamente, né, capaz conseguiria saber tudo de todas as doenças que existem. Então, por exemplo, pode acontecer de você ter um problema ortopédico e cair com um especialista em cardiologia lá, um perito. Nossa. Então, assim, às vezes ele não vai te avaliar da mesma forma que um ortopedista avaliaria. E quando a gente entra com o processo na justiça, a gente sabe que a pessoa vai ser avaliada por um ortopedista, pelo especialista na área. Então, por isso que a chance de reverter na justiça, ela é grande. Entendi. Hoje, você escuta muitas pessoas falando mal do INSS. Verdade. Eu sei que
que é antiético, ainda mais que a senhora é advogada, falar mal. A gente não tá aqui pra falar mal, mas as pessoas falam. Sobre as pessoas ser maltratadas. Ninguém olha o meu caso, eu já tentei. E aí que as pessoas quebram a cara porque elas tentam por conta própria, sem procurar um especialista. Verdade. E aí que a senhora entra e resolve. Eu tentei procurar pelas minhas próprias mãos, não consegui. E aí? E aí, se resolve, aí a pessoa ela tem que buscar um profissional. Buscar um profissional. Se ela não tomar atitude, né, não for atrás de um advogado especializado em previdência, aí não vai ter como resolver o problema. Mas você sabe por quê? Eu vou te cortar aqui que você vai entender a minha pergunta. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, se eu procurar um advogado, ele vai querer um dinheiro absurdo pra cuidar desse caso. E não é bem assim que acontece. Não é bem assim. Aqui, infelizmente, a OAB não permite que a gente fale de valores, né? Mas a gente sabe da condição do cliente, principalmente aquele cliente que me procura. Às vezes é uma pessoa que não tem dinheiro nem para pôr comida em casa. Então, lógico que a gente vai oferecer umas condições favoráveis para aquela pessoa resolver o problema dela e depois resolvendo com a gente questão de honorários. Então, a gente resolve o problema do cliente depois que a gente olha a questão de pagamento. Porque também não é de graça, né, gente? Não tem como, né? Você vai fazer de graça pra mim? Porque assim... não tem como viver de luz, né? Isso, então... Eu já gravei uma vez já com a senhora aqui, eu sei. A senhora faz o que pode pra ajudar as pessoas. Correto. Eu sei disso. Mas também não dá, né, gente? Fazer 0800 não dá, né? Chegou as contas e fala assim, não tem como, não tem. Porque assim, a gente tem uma equipe lá de 7 pessoas, então assim, eu também preciso remunerar os meus colaboradores, a gente tem que pagar aluguel, água, luz, então a gente tem despesa para estar mantendo aquilo ali. Infelizmente, não é igual a Defensoria Pública, que o Estado tá ali custeando. A Defensoria Pública, por exemplo, não cobra, mas o Estado tá custeando ali aquelas despesas, então a gente precisa cobrar os honorários, porque a gente tem que manter o escritório funcionando para poder ajudar, né, cada vez mais pessoas. Essa pergunta eu acho que eu vou fazer agora, que muita gente quer saber. Eu tenho força para trabalhar, mas eu sou a mãe e o filho. E o filho tem deficiência. Só que a mãe também precisa receber um auxílio. Acontece da mãe receber junto com o filho ou só vai pro filho? A mãe também é doente nesse exemplo? Não, só o filho, mas não tem quem ficar com o filho. A mãe tem que cuidar, a mãe teve que parar de trabalhar para cuidar do filho. Em geral, nesses casos, o pagamento ele é da criança, mas pelo fato do filho ali ser menor de idade, quem vai fazer a gestão do dinheiro é a mãe. Geralmente o INSS paga até na conta da mãe. Mas no caso ele é visto o dinheiro, a quantia para ajudar a mãe e o filho, ou só no caso do filho? No caso, por exemplo, se a gente, geralmente as crianças, pelo fato de nunca terem pagado o INSS, o benefício que costuma receber é o LOAS ou o BPC, a criança que tem uma deficiência ou tem uma dificuldade, e aí ela recebe o pagamento de um salário mínimo se for uma família de baixa renda. Então, com um salário mínimo, a mãe que precisa cuidar da criança vai estar ali recebendo, vivendo junto com o filho na base de um salário mínimo. Mas, doutora, aí que entra. Como que uma mãe que vai cuidar do filho sozinha vai viver com salário mínimo? É puxado, mas as pessoas... Eu sei que você não concorda com isso, dependência. Mas não tem o que fazer? No caso, dependendo do INSS, não. Né? Só se essa mãe também for doente, aí essa mãe recebe o dela e o da criança. Agora, como acompanhante da criança, ela não recebe. Só recebe o adicional de acompanhante, por exemplo, em caso de aposentadoria por invalidez. Que aí o aposentado ele recebe o valor dele, mais um adicional de 25% para o acompanhante, em caso de aposentadoria por invalidez. Então, mas em casos de criança que nunca contribuiu para o INSS, né, porque o aposentado é aquela pessoa que pagou o INSS, o LOAS, o BPC é a pessoa que não contribuía para o INSS. Então, nesse caso, para a criança estar recebendo só em casos de LOAS mesmo e BPC, que é um salário mínimo, sem direito a 13º. Entendi. Eu sei que tem casos e casos, mas quando que é o caso que uma criança consegue se aposentar ou não consegue aposentar a criança? É só esse o LOAS mesmo, que as pessoas costumam chamar de aposentadoria, mas pela lei é o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que vem da lei orgânica do INSS, da lei de assistência, né, do INSS, que é um benefício assistencial.
para pessoa que é para criança, no caso. Já aconteceu algum caso que você pegou alguém tal para atender e tava tudo na sua cabeça? Não, esse aqui já tá um caso ganho já. E chega no INSS é negado. Às vezes acontece. E eu sei às vezes que passa acontece o contrário também, né? Às vezes eu acho assim, não, esse cliente não tem chance, mas a gente consegue. No caso que você falou, não, esse aqui é caso ganho. Claro que nem sempre você vai falar pro cliente, olha, esse caso ganho, você espera sair. Mas quando é um caso que fala assim, não tá ganho, chega lá e é negado. Aí a gente usa o direito que a gente fala, o jus esperneante, né? A gente vai pra justiça pra tentar conseguir na justiça. Se eu creio que o cliente tem direito, a gente vai pra justiça. Já aconteceu de cliente meu ter o benefício negado no INSS. Eu entrar com o processo na justiça, o juiz dá a sentença negativa, eu tenho que fazer recurso, e só em sede de recurso, que aqui em Valadares, por exemplo, a sentença quem dá é o juiz de Valadares, em caso de recurso o processo vai para Belo Horizonte. Então já aconteceu de ganhar o processo só em Belo Horizonte, de ser negado no INSS, ser negado aqui em Valadares, eu só ganhar lá em Belo Horizonte. Já aconteceu mais de uma vez, porque eu falei assim, não, ele tem direito, a gente vai insistir, a gente vai até onde der. E conseguiu? E conseguimos. Numa casa, quantas pessoas podem receber o auxílio doença? Exemplo, nessa casa tem 10 pessoas que todos são doentes, não conseguem trabalhar. Um exemplo. Consegue? Consegue. Não, o auxílio doença ele não tem limite. Por quê? Ele parte do princípio que a pessoa contribuiu para o INSS. Então, a pessoa contribuiu para o INSS, ela vai ter direito de usufruir do benefício do auxílio doença. Então, se todas as pessoas na casa pagaram o INSS e entraram com o auxílio doença, todas têm direito de receber, porque não depende da renda. Quando eu recebo meu auxílio doença, eu posso continuar pagando o INSS ou não tem nada a ver? Enquanto você está de auxílio doença, você não tem necessidade de pagar o INSS. Mas o tempo é contado depois? Isso, o tempo em benefício ele é considerado para a aposentadoria se depois que o benefício acabar, você voltar ao mercado de trabalho. Então, esse tempo ali entre aquele tempo de benefício entre períodos contributivos, né, antes e depois da doença, ele é contado sim na hora da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Então, não tem necessidade de contribuir. Tanto porque se você contribuir durante o auxílio doença, se você, por exemplo, pagar o carnezinho, o INSS vai entender que você voltou a trabalhar. E aí corta. E corta. Se você contribuir como autônomo. Como facultativo, não, que é a pessoa que não trabalha. Mas como se você contribuir como autônomo, pode estar cortando. Tanto que quem tem o MEI, por exemplo, lá no próprio sistema do MEI, porque o MEI ele tem que pagar uma guia todo mês. Então, se ele tiver de benefício, ele tem a opção de colocar no sistema que ele está de benefício do MEI e aquela guia, ela daquele mês vai ser cancelada, ele não vai ter que pagar a guia aquele mês. Então é importante, né, porque muitas vezes a pessoa, ela tem o MEI e não sabe disso, porque o contador fez lá as guias pro ano inteiro e a pessoa continua pagando e não pode, porque senão aí o INSS pode sim cortar o benefício. Entendi. Então ela tem que entrar em contato com o contador dela, com a pessoa que abriu o MEI para ela estar registrando lá no sistema do MEI que ela está de benefício, para não pagar aquela boleta, ser cancelada a boleta. Entendi. Consegui, tô aposentado. Do nada minha aposentadoria não vem. Acontece ser cortada a aposentadoria ou não? Depende. Tem algumas situações que depende do tipo de aposentadoria, né? Mas, em geral, se a pessoa está aposentada e, por exemplo, não foi lá sacar o benefício, com 3 meses que ela não saca, o pagamento ele volta para o INSS. E aí você pode estar tendo essa aposentadoria desativada, digamos assim. Então, é importante que a pessoa ela sempre faça o saque do pagamento dentro do prazo. E também o seguinte, a pessoa às vezes ela coloca o benefício para cair numa conta poupança, porque existem pessoas que se aposentam porque precisam daquele dinheiro e tem pessoas que se aposentam mas continuam trabalhando e quer deixar a aposentadoria como uma poupança ou para poder, sei lá, trocar de carro, fazer alguma coisa. E se, por exemplo, a pessoa deixar aquele benefício caindo direto na poupança e não fizer o saque ou não movimentar para outra conta, o benefício ele volta para o INSS. Então, o ideal é que caia numa conta corrente que você movimente, para não acontecer isso. Se você colocar para depositar o benefício direto na conta poupança, aí dá esse problema. O ideal é que ele caia na conta corrente e dali você transfira para a sua poupança.
aí não corre esse risco do pagamento voltar para o INSS, porque 3 meses sem sacar, caindo direto na poupança, o pagamento ele volta para o INSS. Nossa. E aí a pessoa depois vai ver onde que tá meu benefício. Entendi. Uma pergunta também. Eu tô recebendo um benefício por incapacidade. Sim. E vai fazer uns 10 anos. Tem uma restituição? Eu vou receber mais ou sempre aquele valor? O governo, todo ano, ele faz aquele lançamento do reajuste. De R$2. Tudo bem, vamos continuar. Um reajuste que muitas vezes não é muito justo, né? Mas, para ter esse aumento, depende do reajuste que o governo vai lançar. Sim. Então, infelizmente, não depende de mim, depende do governo. Mas a pessoa tem que te procurar ou automaticamente esse reajuste já vem na conta? Esse reajuste ele já vem na conta automático. Tá, mas esse reajuste veio, mas não é isso que não tá me ajudando em casa pra sobreviver. E eu tenho como provar que não tá dando pra pagar as contas. Remédio, exemplo, tô passando mal, recebo um salário mínimo. Só de remédio eu pago R$800. E aí? E aí eles vão te mandar procurar um Ministério Público para tentar conseguir esse remédio de graça na rede pública, porque a questão é que se o cálculo do benefício ele está correto, não tem o que a gente fazer. Se o cálculo do benefício estiver abaixo do devido, a gente entra com ação de revisão. Agora, se o reajuste do governo não está suprindo as suas necessidades, a gente não tem o que fazer. Porque, infelizmente, teria que brigar com quem lá em Brasília fez a lei. Vamos lá. Uma pergunta. A pessoa hoje é carteira digital. E tem muita gente que fala assim, mas eu tinha carteira há 300 anos atrás e essa carteira automaticamente já está digital ou não? Então, em tese deveria. É uma boa pergunta. Porque, olha, gente, eu dou um conselho. Guarda a sua carteira física, aquela de papel, num cofre, a 7 chaves, como se fosse ouro. Porque o pessoal tem mania de chegar no meu escritório, a enchente levou. Então, assim, guarda, gente. Se vier a enchente, carrega a carteira de trabalho. Boa. Carrega, leva com você. Porque acontece muitas vezes da empresa não ter pago o INSS. Então, essas empresas que não pagaram o INSS, na época que você teve a carteira assinada fisicamente, esse vínculo ele não vai para a carteira digital. Então... É que um tempo pra cá que tá a carteira digital, né? A carteira digital, tem poucos anos a carteira digital, ela é bem recente. Então, assim, o ideal é que você tenha a sua carteira física para poder comprovar os vínculos anteriores. Porque muitas vezes aconteceu do patrão registrar uma data de saída lá no INSS divergente, que é o contrário do que realmente aconteceu. Às vezes acontece do patrão não pagar o INSS, e daí na hora que chega lá a gente precisa da carteira para comprovar esse vínculo. Então, o ideal é que a pessoa guarde a carteira de trabalho, aquela de papelzinho, mesmo que esteja lá toda amarelinha, né? Guarda, porque vai precisar dela assim na hora da aposentadoria, porque infelizmente a gente não tem como confiar 100% na questão digital, porque informações se perdem, tem problemas de informática, tecnologia, né? Então o ideal problemas no sistema do INSS, então o ideal é que você tenha a documentação para fazer a prova. Hoje, para aposentar, homem, qual a idade? Por idade é 65. E por tempo de trabalho? Por tempo de trabalho vai depender do período contributivo, porque hoje em dia, com a reforma da Previdência, tem 4 regras de transição para a pessoa que vai aposentar por tempo de contribuição. Sempre trabalhando. Então, então a gente tem 4 tipos de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, cada uma é uma idade diferente, mas o ideal é que a pessoa tenha mais de 35 anos de tempo de contribuição, né? E geralmente ali, depois dos seus 57, 60 anos, a gente já consegue alguma coisa por tempo de contribuição para o homem. Uma pergunta que as pessoas sempre falam, eu estou aposentado, mas eu vou continuar trabalhando. Eu posso continuar trabalhando depois de ser aposentado na mesma empresa ou não? Pode. Eu senti um pode meio... porque ele só tem uma restrição da legislação daquela pessoa que trabalha em área insalubre e que ela aposentou
como insalubre. Então, por exemplo, eu trabalho numa mineradora e eu aposentei mais cedo que quem trabalha em área insalubre aposenta antes. Sim. Então, eu aposentei mais cedo porque eu trabalho numa mineradora, por exemplo. A legislação, ela não tem permitido a pessoa continuar naquele trabalho na mineradora. Ela poderia continuar trabalhando, mas em outra profissão. Então, o aposentado ali, ou seja, por tempo ou por idade, que tenha trabalhado em área insalubre, ela não poderia, em tese, voltar para aquela mesma área. Existe uma forte discussão previdenciária em relação a isso. Tem juízes que entendem que sim, tem juízes que entendem que não, né? Mas o que tem prevalecido é que não. Então, só nesse caso que a pessoa não tem como continuar na mesma profissão, mas ela pode exercer outra profissão. Uma dúvida que as pessoas têm também. Quando que eu sei que, por exemplo, eu tenho minha carteira assinada há muito tempo, mas eu não sei o tempo que eu tive a carteira assinada. O que eu tenho que fazer é procurar o seu escritório para saber, olha, será que eu já posso aposentar? Porque muitas vezes as pessoas têm dúvida. Tem gente que tá trabalhando e fala, nossa, já poderia ter aposentado muito tempo. Por exemplo, há 3 anos atrás. Uhum. Isso atrapalha a pessoa aposentar ou não também? Assim, se esses 3 anos lá atrás foi a questão da reforma da Previdência, se ela tinha direito de ter aposentado antes da reforma da Previdência de 2019 e não aposentou, vai ter um pouquinho de prejuízo, porque ela vai cair nas regras de transição. Mas o ideal é que a pessoa faça o cálculo, procure um advogado, né, especializado na área da Previdência para fazer um cálculo, fazer a sua contagem de tempo e ver se realmente já tem o tempo para poder aposentar. No planejamento previdenciário, a gente faz o cálculo do tempo da pessoa e também da remuneração que ela vai receber, se for aposentada. Então, a gente faz todos esses cálculos lá para a pessoa ver. No INSS, a pessoa que tem um aplicativo do INSS, que chama Meu INSS, lá dentro do aplicativo tem um simulador. E nesse simulador também aparece quanto tempo a pessoa tem e qual a previsão de aposentadoria. Só que eu não confio nesse simulador porque, por exemplo, nem todas as informações ali vão estar de acordo com a realidade. Por exemplo, se pegar um caso de um cliente que o patrão não pagou o INSS, o simulador ele não vai incluir esse tempo. Então, quando a gente pega para fazer a contagem, que a gente analisa as carteiras de trabalho, analisa todos os carnezinhos, analisa mês a mês ali do que ele pagou, a gente consegue ter uma visão mais realista do tempo realmente trabalhado. Que o simulador ali, ele não vai fazer o cálculo da mesma forma que a gente. Não necessariamente vai ser da forma correta. Por exemplo, já aconteceu de chegar cliente no meu escritório que falou que teve aposentadoria negada. Ele falou assim, não, mas eu olhei no simulador do INSS e lá estava falando que eu já tinha direito de aposentar. Aí na hora que entrou com o pedido, não conseguiu aposentadoria. Por quê? Porque ele tinha certas inconsistências lá nas contribuições dele que tinham que ser corrigidas. Então, umas pendências que tinham que ser corrigidas. E o simulador, ele não enxerga essas pendências. Ele calcula de forma geral. Então, o simulador deu para ele que ele tinha um certo tempo, mas, na verdade, considerando que não existiam pendências. Só que, na hora que o servidor foi fazer a aposentadoria dele, o servidor viu que existiam as pendências e não concedeu a aposentadoria. Então, a pessoa, leiga, por isso que é importante ter um profissional, que a pessoa leiga, ela não vai saber resolver essas pendências. Então, o ideal mesmo é contratar o profissional, que o profissional vai ver tudo que precisa ser feito e já fazer o processo bonitinho para já ser concedido da forma mais rápida possível, sem precisar ter que ir para a justiça. Isso. E muita gente, eu acho que chega muito no seu escritório, deixa de fazer pagar o imposto de renda. Uhum. E aí deixa de pagar, vai acumulando, depois fala, agora eu vou conseguir aposentar. E o imposto de renda, se você não pagar, você não consegue aposentar, né? Ou não tem nada a ver? Você pode falar se não tiver nada a ver, não tem nada a ver. Por exemplo, o MEI, a contribuição dele é tanto para o INSS quanto para a Receita Federal. Então, se ele abrir um MEI e não está pagando, ele não está devendo só INSS, ele está devendo a Receita Federal. Mas em relação à declaração de imposto de renda, não chega a interferir.
A pessoa... Mas tem que pagar, viu, gente? O ideal é que a pessoa faça, a não ser que ela, assim, tá tão negligente com seu imposto de renda que gerou algum problema lá no CPF. E aí, o que acontece? O CPF, ele não pode estar com pendência lá na Receita. Então, se o seu CPF tá com pendência da Receita, vai gerar uma dificuldade, sim, para estar fazendo o seu cadastro, porque aí eu não vou... Se o CPF não tiver ativo, não tiver regular, tiver irregular, realmente gera uma trava no sistema do INSS para estar abrindo o processo de aposentadoria. Então, realmente gera uma trava. Então, o ideal é que a pessoa não fique assim tão irregular lá no INSS a ponto de ter o seu CPF prejudicado, que aí sim vai gerar um problema. Mas em relação a se fez ou não, tipo, eu deixei um ano sem fazer e no ano seguinte eu já vou aposentar. Isso não vai chegar a interferir. A não ser que, né, igual eu falei, chega um ponto que o CPF dele não está mais regular, que está irregular na Receita, e sim, a gente vai ter uma trava lá no sistema do INSS. Ok, vamos trocar de assunto agora. Doutora Isadora, se não fosse advogado, seria o quê? Sabe que eu nem sei. Sério? Já médica, sei lá, não? Olha, o que acontece? Eu tenho um certo problema para... eu pensei na medicina, só que na hora que eu fosse fazer, por exemplo, uma aula de anatomia, ter que mexer lá no corpo, eu acho que eu ia desmaiar, entendeu? Eu não ia ter condição, porque eu mal consigo, às vezes, olhar para um machucado meu, né, quem dirá para o de outra pessoa. Então, assim... Não, eu vou desmaiar. Então, qualquer profissão da área da saúde, eu descartei, porque eu não tenho condição. Nem filme de terror eu consigo ver, né, porque eu tenho medo. Então, assim, eu descartei qualquer coisa na área da saúde. Uma vez eu pensei até em psicologia, mas hoje em dia eu já não penso mais. Mas advogar também é um pouco psicólogo. Porque eu acabei já virando psicólogo lá no meu serviço, então acabei que eu falei assim, não preciso me especializar como uma segunda profissão, vamos deixar do jeito que tá. Legal. A gente vê a doutora Isadora no Instagram, né? A gente conhece agora. Mas agora eu quero conhecer um pouquinho da Isadora. Vamos tirar a advogada agora. Isadora. Ah, meu Deus. Quem que é a Isadora? A amiga, a filha... A companheira, quem que é a Isadora? Pergunta difícil, hein? Bom, eu procuro ser o mais prestativa possível, cuidar da minha família, né? Então, eu sempre tô aí cuidando dos meus irmãos, né? Sempre atendendo a questão da minha mãe, do meu pai, já estão idosos, né? Então, por exemplo, minha mãe sofreu um acidente agora, então a gente tá sempre procurando cuidar da família. Então, acho que eu sou bem cuidadora nesse sentido. Você se preocupa muito com a sua família, né? Você é muito família, né? Sim, verdade, me preocupo. E a Isadora é caseira, gosta de sair, como é que é? Não vamos saber da vida da Isadora hoje aqui. Antigamente eu saía muito, hoje em dia acabo que eu saio no sábado só, que às vezes eu tô tão cansada da semana de trabalho que às vezes na sexta-feira eu nem tenho vontade de sair. Então eu tenho saído bem pouco ultimamente. E viajo quando consigo, né? Viajar eu gosto. Então quando tem uma brecha aí eu procuro viajar, que eu gosto. Isadora, tá casada, namorando, solteira? Solteira. Pode mudar o currículo, viu, gente? Tô brincando. A gente viu que você tá com o Instagram diferente, tá bacana e tal. Querendo ou não, hoje o mundo digital tá aí. Verdade. Por que resolveu ir pro mundo digital também? Eu acho que a gente tem que estar onde o nosso cliente está. Então, todo mundo hoje em dia tá com o celular na mão ali, mexendo nas redes sociais. Então, se eu quero atingir um público maior, ter uma cartela de clientes maior, o digital também faz parte disso. Então, eu preciso investir também no digital, porque também o digital ele cria autoridade, né? Ele não é só a questão do encontro de novos clientes, né? Também é uma questão de busca de autoridade profissional, é a oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho e o cliente ter a confiança de estar contratando o nosso serviço. Doutora, quando foi que você parou nesse 11 anos, né? 11 anos de profissão. Quando foi que você parou e falou assim, não, valeu a pena passar por cada sacrifício?
Eu acho que eu penso Acho que isso. cada dia Eu penso isso constantemente. Quando eu tenho uma vitória para um cliente, um processo difícil, cada dia que a gente vê o esforço da gente, clientes direto vão lá no meu escritório, entrega presente, né? Eu recebo alface, recebo ovo, queijo, chocolate, flores. Então, assim, na hora que a gente vê o nosso trabalho reconhecido, a gente fica feliz de estar ali fazendo, que a gente sente que está fazendo a coisa certa e que todo esse esforço está dando retorno, sim. Nesses 11 anos, teve alguma história que marcou? Não precisa falar o nome da pessoa, mas teve algum caso que marcou? Eu sei que cada caso é algo que marca, mas teve algum que ficou marcado na sua história, na sua profissão, ou não? Nossa, são tantos. O que me deixa muito triste às vezes é que já aconteceu mais de uma vez. Eu devo ter mais ou menos de 5 a 10 clientes. Eu não consigo me lembrar de todos exatamente aqui agora, mas muitas vezes acontece do INSS negar o benefício, falando que a pessoa não tem problema de saúde. E aí a gente entrar com um processo e a pessoa às vezes falece durante o processo judicial, às vezes a gente consegue o benefício, a pessoa falece logo depois daquela doença que o INSS falou que a pessoa estava boa para trabalhar. Eu sei que o INSS ele tem que ter critérios, eu sei que os médicos peritos têm que ter critério, mas infelizmente como tem pessoas que muitas vezes já aconteceu, né, de passar na televisão, pessoas fingindo doença, né, de entrar de cadeira de rodas no INSS, virar a esquina e sair andando, né, isso na televisão é notório. Então, infelizmente, muitas vezes, aquela pessoa que realmente está precisando, ela paga um preço pela pessoa desonesta que teve lá. Então, por muitas fraudes que já tiveram, eles ficam muito rigorosos e às vezes rigorosos de uma forma tão excessiva que prejudica quem realmente precisa. Então, é muito triste quando isso acontece, né? Se a pessoa falece, quem recebe é os herdeiros, mas eu não queria que os herdeiros recebessem, eu queria que aquela pessoa que realmente estava doente, que estava passando pelaquela doença, enfrentando aquele problema, que ela que recebesse, né? Mas infelizmente, não depende de mim, né? Planos de Deus, né? Deus que sabe a nossa hora, mas eu fico muito triste quando isso acontece. Eu tenho um primo que é médico, eu tava conversando com ele uma vez, que ele falou comigo algo assim que pra ele foi muito difícil, que quando ele se formou, ele foi fazer uma operação junto com o doutor lá, e aí essa pessoa faleceu. E ele durante a cirurgia? Durante a cirurgia. E aí, mas era uma cirurgia de risco. E ele participou junto, só que o doutor falou assim, olha, você vai lá dar notícia pra família. Nossa! E algo que ele falou assim, que eles explicam é o seguinte, quando o doutor vai falar com a família que faleceu, você não pode abraçar, você não pode fazer nada, você tem que só dar notícia e tal, e sair. Só que ele falou que quando foi dar notícia, ele falou que não aguentou. Aí ele foi e abraçou a mãe, abraçou o pai, começou a chorar e o médico teve que tirar ele. Aí falou, olha, infelizmente nessa profissão a gente sabe que nesse momento não pode entrar a pessoa, tem que entrar o médico. No seu caso, você como advogada, eu sei que não tem como separar a advogada e a Isadora, é tudo uma coisa só. Sim. Mas quando existe esses casos de ser negado, como é que é pra você a tristeza? Como é que é pra você e seu cliente? Porque muitas vezes eu sei que o cliente começa a chorar na sua frente. Sim, já aconteceu, não dá nem pra contar quantas vezes já aconteceu. E eu sei, sim, fica emotiva, quer chorando com a pessoa, mas tem que segurar porque é advogado, não vai dar certo. Mas nem sempre fica mais do lado do advogado, entra mais do lado da Isadora, ser humano, né, que a gente fala. Realmente a gente tem que segurar o choro, né? Já aconteceu de escorrer lágrimas junto com o cliente, mas a gente tenta segurar o choro da melhor forma possível. Abraça o cliente, né? Quando o cliente começa a chorar, a gente dá um suporte, uma água, um lencinho, né, pra pessoa se acalmar. A gente tenta mudar de assunto pra ver se a pessoa se acalma, mas realmente não é fácil. Mas aí você acha que entra a frustração? Também é a frustração, porque a gente sabe, eu trabalho com pessoas em geral, eu não tenho clientes, por exemplo, eu tenho 10% de cliente high ticket, digamos assim, são clientes que recebem ali o teto do INSS, clientes que tem não dependem assim,
exatamente daquela aposentadoria. Consegue se virar porque tem uma reserva, tem um preparo financeiro, tem uma vida estruturada. Mas a maioria dos meus clientes não tem essa vida estruturada. É aquela pessoa que trabalhava para comer. Então, ela não tem ali uma vida financeira estruturada para poder se manter enquanto aguarda, por exemplo, um processo judicial, ou enquanto aguarda o INSS analisar um benefício. Às vezes o INSS demora para analisar mais de 90 dias. Então, assim, é difícil a gente vê a dificuldade que a pessoa está passando. E nisso aí, a gente pode falar sobre a falha do sistema hoje. Eu sei que muitas coisas mudou de 11 anos pra trás pra cá, mudou muita coisa. A gente já não é velha não, tá? Você tá falando que ela se formou muito nova. Mas melhorou ou não? Algumas coisas sim, outras coisas pioraram. Eu creio que sim. Porque assim, existe o INSS, o valor que a pessoa paga todo mês de contribuição para o INSS deveria ser só para o sistema. Só que chegou uma época que o governo começou a precisar daquele dinheiro para outras coisas. Então, eles criaram uma permissão na lei de que poderia usar aquelas contribuições do INSS para outros fins. Isso foi criando o chamado rombo da Previdência, que vira e mexe aparece na televisão. Sim. Então, não tem pessoas suficientes contribuindo para poder manter para um futuro próximo as pessoas que estão ali recebendo benefício. Então, para tentar diminuir esse rombo, vira e mexe o governo lança medidas ou muda a legislação que prejudica quem está ali precisando do benefício. Por quê? Muitas vezes diminui o valor do benefício, mudando a fórmula de cálculo, aumenta o tempo que a pessoa tem que ficar no mercado de trabalho. Hoje em dia, quem vai aposentar por tempo de contribuição, ela recebe uma remuneração melhor quanto mais tempo ela ficar no mercado de trabalho. Se você quer aposentar, às vezes, com tempo menor, você vai receber uma remuneração menor. Então, visando isso, infelizmente, tem gerado um prejuízo para as pessoas, tem gerado uma maior dificuldade. Porém, não é impossível. Lógico, tem ali, digamos que tem pedras no caminho. Sim. Mas a gente atravessa essas pedras e chega lá. Só que realmente para a população em geral é um prejuízo. Igual você falou, um reajuste de R$2, né? Aí você vai o remédio reajustou, né? R$50. R$50 e o benefício reajustou R$2. E você falou algo engraçado. Quando vai aumentar o salário mínimo, o arroz vai lá em cima. Exatamente. Antes do governo anunciar que há aumento do salário mínimo, os preços já disparam. Parece que fala assim, vou aumentar, a gente já fica preparado. Aí aumenta ali R$100 no salário mínimo, que não supre o aumento que foi dado das coisas, dos remédios, dos alimentos, do aluguel, então tudo, infelizmente, é muito difícil. Eu já vi pesquisas que falam que para a pessoa ter uma boa vida aqui no Brasil, ela deveria receber pelo menos de 6 a 7 salários mínimos, para poder sustentar, né, ter uma vida, não é nem vida de riqueza, é uma vida, digamos, que tem o básico ali atendido. Então, infelizmente, as pessoas elas têm que fazer manobra para poder conseguir se sustentar com o salário mínimo. Aí que entra aquelas empresas de empréstimo, que fica fazendo a festa dos com os aposentados. Aí o aposentado acaba se enchendo de empréstimo, recebe lá R$300 no mês de benefício e tem a dívida lá para poder pagar. Então aí o pessoal, aí que as financeiras se aproveitam para abusar dos aposentados. E eu acho que muita gente chega lá reclamando disso, né? Doutora, eu peguei um empréstimo e agora o que eu faço? No início, eu trabalhava só com questão previdenciária, mas começou a chegar tantos clientes com problemas de empréstimo lá no escritório que a gente começou a trabalhar essas ações que a gente chama de ações bancárias. Então, a gente entra também com processos contra as financeiras e contra os bancos que fazem empréstimos, por exemplo, com juros abusivos, empréstimos que não solicitados. Muitas vezes acontece da pessoa ela não contratar o empréstimo e o empréstimo aparecer lá no benefício dela. Então a gente começou a trabalhar também com esses tipos de ações lá no escritório, porque é recorrente. Doutora, só para a pessoa terminar de falar sobre isso aí, quando que eu devo procurar a doutora Isadora? Só quando eu quero me aposentar? Só quando eu quero um benefício?
como que eu vou saber que eu tenho direito a esse benefício? Porque muita gente está assistindo agora, vai falar assim, será que eu tenho direito a esse benefício? Como que eu vou saber que eu tenho direito a esse benefício? Ou até mesmo aposentar? Isso, aí o ideal é que nos procure pra gente fazer o planejamento previdenciário. Ver Fala se que- realmente tem Fala que alguma você ganha brecha. desconto, viu, gente? Tô brincando. Ver se realmente tem uma brecha para poder estar aposentando ou conseguindo algum outro benefício. Porque às vezes a pessoa, ela, por exemplo, eu tô ali 6 meses sem pagar o INSS e sofri um acidente. Às vezes a pessoa acha que não tem direito porque não está pagando. Mas existe um período de graça que a pessoa, ela fica assegurada ali ainda, mesmo não estando pagando. Então, e às vezes a pessoa deixa de pedir aquele benefício achando que não tem direito, mas ela tem. Então, o ideal é que em caso de doença, né, ou em caso para fazer uma previsão de aposentadoria, ou em caso de falecimento, né, de algum dependente, o ideal é que procure sim para a gente estar analisando se existe ou não o direito. E você falou algo sobre a questão da pessoa falecer. Existe caso que a esposa tem a pensão do marido Uhum, e ela recebe um benefício, mas não a aposentadoria. uhum. Essa pensão do marido vai para ela? Ou nem sempre? Sim, ela passa a receber o benefício do marido. Ela pode receber, sim, o auxílio doença, por exemplo, se ela estiver doente, mas a pensão do marido que faleceu. Não é cortado dela. Não, é possível acumular os dois benefícios. Existem alguns benefícios que são acumuláveis e outros não. Esse é um caso que sim, que é acumulado. Tá. Só lembrando então aquela pergunta que eu te fiz. Se a pessoa teve negado 3, 4, 5 vezes, ela pode novamente tentar recorrer. Pode, não tem limite. Pode tentar 200 vezes, não tem porque na limite. verdade tá recorrendo com a pessoa errada, né? Tem que estar doutora. Ela está aqui, Sim. procura ela, porque já tem experiência. Você tem 2 escritórios ou um escritório? Eu tenho 2 unidades. Fica onde? Olha onde fica. Olha aí. Estratégico. Aonde fica? É muito bom. De que ela me falou, eu falei sensacional. Fica ali no centro de Valadares, né? Pertinho do INSS. É só procurar, gente. É só procurar. Doutor, eu quero já agradecer a sua vinda aqui, que foi um bate-papo muito legal. E eu acho que deveríamos conversar mais vezes. Bate-papo aqui, porque agora já é de casa, então já pode vir pra gente gravar. Ah, obrigada. Vou ficar muito contente. Mais uma pergunta é o seguinte. Você falou algo no início sobre a questão de pessoas que estão na roça, que nem sempre tem a carteira assinada. Isso. E é um tempo menor para homem e mulher para aposentar quem tá na roça. Isso, na verdade, o tempo é a idade, né? A mulher que tá na roça, ela aposenta com 55 anos e o homem com 60. Mesmo sem ter pagado nada de INSS, nada? Mesmo sem ter pagado. Mas aí, no caso, eu tenho que comprovar documentalmente o exercício do trabalho rural. No caso, você fala para as pessoas que são leigas, no caso é um contrato ou seria como? Isso, serve, por exemplo, um contrato de parceria agrícola, serve de comodato, arrendamento, o contrato feito, mas tem que ser o contrato com firma reconhecida em cartório. Né? Não adianta só assinar o papel, não, tem que reconhecer a firma. Mas isso tudo você explica quando vai ao seu escritório? Sim, quando vai no meu escritório, a gente passa uma listinha dos documentos que podem comprovar o labor rural. E a gente começa a ir atrás dessa documentação. Entendi. Doutora, eu sei que é antiético você falar isso, mas já escutei casos de pessoas os famosos advogados que ficam na porta do INSS puxando as pessoas. Eu sei que você vai falar sobre isso, eu sei que você não gosta. Mas, no contexto geral, as pessoas têm que tomar cuidado quem contratar. Hoje em dia, nem antigamente ficava na porta do INSS, por quê? Antigamente o INSS fazia o atendimento presencial com a distribuição de senhas. Então as pessoas iam lá para 4 horas da manhã para fila e ficava lá, que o INSS abria às 7 horas e ficava lá esperando o INSS abrir para poder pegar a senha, né? Pegar a senha e ficar na fila para poder ser atendido. Então nessa situação, como ficava muitas pessoas acumuladas ali na porta, tinha aquelas pessoas que iam ali para poder tentar captar clientes. O INSS, então, ele acabou com isso.
hoje em dia não tem mais esse atendimento, essas filas, porque a gente tem que entrar no site do INSS e fazer um agendamento. Então, você vai no seu horário agendado. Então, não fica mais aquela quantidade de pessoas na porta do INSS. E se tem alguém ali fazendo captação de cliente, os próprios seguranças ali vão e denunciam. Recentemente, aqui em Valadares, teve uma pessoa que estava com o carro adesivado, escrito com adesivo do INSS no carro, parou o carro em frente ao INSS, e aí eles chamaram a Polícia Federal para prender o cara. Ai. Então, assim, hoje em dia, o que a gente está vendo acontecer são advogados irem bater na porta da casa das pessoas. Já chegou relatos no meu escritório de mais de uma pessoa, mais de um cliente já veio me relatar isso, de que teve advogado ou pessoas, né, que trabalham com essa captação de clientes, batendo de porta em porta na vizinhança, falando que a pessoa tinha direito a benefício, já levando os papéis para a pessoa assinar, a pessoa nem sabia o que era que estava assinando. Nossa. Então, isso tem acontecido. Aqui em Valadares e nas cidades vizinhas tem acontecido. Você isso falou... é antiético, Isso. né? A OAB não permite esse tipo de coisa. Você falou sobre questão de golpe. As pessoas têm que tomar cuidado para quem passar, porque as pessoas falam assim, a pessoa me ligou e me pediu uma senha do cartão porque ia dar entrada no INSS. Ou então, para dar para pegar essa senha que vai atualizar. Não tem nada disso, né? O ideal é que, geralmente nesses casos, os golpistas, eles pedem que a pessoa tire uma foto com o documento. E aí, com essa foto, com o seu documento, eles conseguem fazer uma senha nova. Mesmo que você não passe a sua senha, tirando essa foto, eles conseguem abrir um processo fingindo que é você, solicitando a troca da senha. Então, o ideal é que não fique tirando foto do seu documento, tirando selfie e mandando para pessoas duvidosas, né? Entendi. Então, quero que você passe pro pessoal agora, qual que é o seu Instagram? A mulher famosa, gente. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, tem Facebook, gente, tem Kawaii, tem YouTube, a gente tem tudo. TikTok, muito bom, muito bom. LinkedIn, a gente tá onde o nosso cliente tá. É Isadora Pacheco Advocacia. Doutora, a gente sabe que a senhora tá nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram. Por que então tá nisso tudo? Porque seu público tá lá também, né? Verdade, eu tenho que estar onde meu cliente tá. E o que eu percebi? Quando a pessoa ela compra o celular, geralmente, igual eu falei, eu tenho um cliente que é uma pessoa que geralmente não usa iPhone, usa Android. E no Android, quando você compra ele, já vem aquele Kawaii instalado, já vem TikTok instalado, já vem esses aplicativos. Então a pessoa ela usa. E eu percebi que meus clientes gostam de ficar vendo vídeos. E fica o tempo todo passando. Então eu falei assim, eu tenho que estar lá também. Sim. E aí eu fiz meu TikTok, fiz meu Kawaii, fiz o YouTube. Então tamo lá. Bacana demais. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Foi muito legal. Conheci ela um tempo atrás, quando ela gravou aqui. Sempre foi essa pessoa humilde, muito gente boa. E que só teve uma fala muito legal. Deus faz as coisas na hora certa. Eu sei que Deus tem abençoado a tua vida. Amém. Tem abençoado a tua empresa. Eu sei que só vai crescer mais e mais, né? Em nome de Jesus. Mas vai vir aqui, né? Mais vezes, né? Assim espero. Tá bom, então. Quanto mais eu crescer, mais pessoas eu posso estar ajudando. Então, com certeza, eu quero sim alcançar voos mais altos. Bacana demais. Obrigado, viu? Eu que agradeço, gratidão pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui, esclarecendo as dúvidas, né, dos telespectadores, dos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui passando informação para as pessoas e levando conhecimento. E se você tem alguma dúvida, pode ir no escritório da doutora, ela atende você lá, tem um cafezinho bacana lá, gente, ó, muito bacana, só ir lá, né? Com certeza. Então tá bom, gente, a gente vai por aqui, tchau, tchau. Tchau.